nesse podcast. Gente, muito bem-vindas a mais um episódio do Você Pode Se Ver Por Inteiro, com essa temporada do Você Pode Sonhar. Gente, sem sonhos não tem gosto à vida, não tem alegria, não tem brilho nos olhos. E é com muita alegria e satisfação que eu trago essa mulher, que desde que eu conectei, ela trouxe brilho nos meus olhos. Psicoterapeuta incrível, uma mulher feminina, madura, linda, muito bem-vinda, Mirella Neri. Muito obrigada. Olá, pessoal, que alegria estar aqui. Márcia, é uma honra, tá? Estou aqui à disposição de vocês e vamos ajudar as pessoas a sonharem mais, né? E com cura, né? Com precisa cura. Curar. Você É tá essencial, curado? né? O sonho sem cura é difícil ser realizado, né? Fica na dor, né? Fica mais na dor, ele fica difícil de ser alcançado. Ou fica pesado, demora mais tempo. Isso. Ou então ele é atrasado, né? Aparecem personagens que atrapalham esses sonhos, vários, né? Então vamos falar de cura, para que as pessoas tenham essa liberdade de sonhar e realizar. Gente, e olha, eu vou começar falando da minha cura através dessa mulher. Então vamos lá. Já vou começar aquecendo só para vocês terem uma ideia. Então, assim, a gente tava falando aqui nos bastidores, eu conheci a Mirella Neri antes de vir para Barueri, mas ela já foi um portal de sinalização de alta patente. Eu tenho falado muito sobre alta patente. Sobre alta patente, a gente galgar nossos avanços ou estar com pessoas de nível que a gente se inspira, que ajuda a gente a crescer. Sim. Né? E desde 2022, vocês já estão acompanhando aqui, eu venho tendo intuições, venho me aprofundando mais no espiritual. E se eu estou aqui, foi isso, é por isso. É o que eu falo. Se eu estou até aqui, o pilar espiritual, depois de tudo que eu já acessei, que me norteou e tem feito sustentar essa fase. Sim. E aí, gente, eu tive a oportunidade, dentro de várias coisas que eu fui obedecendo ao que eu estava escutando, uma delas foi a conexão com o QGR na época, e eu fui para São José na casa da Mirella. Obra de Deus, né? Obra de Deus. Mas, e ali eu já me inspirei com a tua família. E a gente foi aquele ponto, porque eu falo, quem era a Márcia de 2 anos atrás? Sim. Gente, eu que lancei esse movimento feminina, estava menina, mas buscando crescer, né? Eu digo acessar, mas ali você me inspirou muito, primeiro na sua maturidade, na sua feminilidade, no seu relacionamento amoroso. Que bom saber isso, olha só. Que já era um pilar, vocês que me acompanham, já é um pilar que eu também tenho me trabalhado e ajudado outras mulheres a trabalharem para isso, né? Porque quanta dor oculta, que a gente não tem clareza e que precisa para ser acessada a pessoa e viver relacionamentos com mais alegria, saúde, né? E aí, gente, para ir também para eu dar a honra da palavra para essa mulher, mas só para contextualizar, uma das minhas que eu senti que eu tinha que fazer foi o Viva Aliança com a Sheila, que teve no primeiro Feminina com a gente. Sim. E aí, quem que deu uma das aulas do Viva Aliança? Mirella Neri. E é claro, tava ali, né, de prontidão para receber tudo que você tinha para derramar. E você fez uma proposta terapêutica ali no grupo de forma coletiva para uma pessoa específica. Sim. Mas você... Isso, gente, por isso que eu falo a importância de estar com profissionais de profundidade que sabem o que está fazendo. Assim como é que quem já me conhece sabe direto ao ponto, a psicofotografia, é muito manejo de clínica há muito tempo. Porque senão você vai com pessoas que fazem bagunça e não resolve, abre e não fecha. Sim. Mirella, ali você foi cirúrgica. Porque você até falou, olha, eu vou fazer com ela, mas quem sentir pode fazer. Sim. Eu fiz o exercício todo e ali eu acessei intrauterino e eu trabalho com intrauterino também. Sim. Mas eu acessei ali, gente, por uma resposta que eu não tinha obtido na minha vida inteira. São 43 anos, eu não tinha obtido, que eu vi. E eu falei pra você agora de bastidores, como eu falei pro pessoal do grupo. Eu recebi uma resposta que anula todo o restante. Tipo assim, você pensa que o BO é depois, que também tem. Não deixa de ter, porque é uma extensão do que tá no útero. Mas o que eu vi no útero, ele respondeu
coisa que ninguém respondeu e me deu um outro posicionamento na vida, por coisa que já tava ali no intrauterino. E isso, Mirella, eu falei que eu fiquei com um sorriso de cara a cara que eu acho que eu nunca tive. Eu falo que foi um novo nascimento. Quem me conhece sabe que eu sou uma entusiasta também, mas isso aqui não é emocionada. Gente, eu não tô emocionada. Primeiro que eu, muito tempo como psicoterapeuta e passando por processos. É muito profundo, isso é o poder da cura. Sim. Porque quando você acessa e vê uma resposta que te coloca em outro nível, em outra patente, sim, que te cura, que te faz acessar outras portas que você não tinha aberto. Sim. Mirella, é maravilhoso? É maravilhoso. E na verdade foi também o mesmo processo de cura que você teve na sua vida. Exatamente. Né? É isso, né? Olha, a gente se cura para ajudar os outros, né? Porque eu nesse digo processo. Que eu ouvi de você, né? Não cabe aqui contextualizar, mas aqui eu ouvi de você o que aconteceu na sua história e depois eu pude viver isso através da sua vida. É isso mesmo. Então é tão lindo e tão profundo, então não tem como dar voz a você para que isso chegue a outras mulheres através da sua patente, da sua humildade, que eu vejo muito isso em você, e competência. Obrigada. Então, com esse abre alas, toma aí a posse do processo de cura para essa mulherada, para tantas vidas que precisam acessar para viver realmente os sonhos em outro patamar, né? Sonhos de relacionamento, de realizações pessoais, que a trava está porque não tem cura. Exatamente. Tudo aquilo que a gente não alcança é falta de cura. De cura. Né? E como é isso, Mirella, na sua experiência de tantos anos, como psicóloga também, né? Psicóloga Coloca também. Aí as suas, né, que é muita propriedade o que você entrega. Eu sou psicóloga, né, de formação, mas foi na psicologia jurídica e na criminologia que eu compreendi, Márcia, o poder do inconsciente. O quanto é difícil mover qualquer coisa na vida sem afetar profundamente o inconsciente. Né? Então, assim, eu via aquelas pessoas que agrediam, né, que matavam, que traficavam. Eu sentia assim, gente, a pessoa, ela não está traindo só a mãe dela, só os filhos dela. Ela está traindo a si. Ela está traindo a Deus, né? E quem trabalha em penitenciária no nosso país, Márcia, sabe exatamente que ninguém quer estar ali. Não. Então, o que faz uma pessoa reincidir? O que faz uma pessoa tirar a vida do outro, ir para uma situação de total miséria e sair e fazer de novo? Só pode ser uma dor, muito uma profunda. Força muito profunda e que ela não tem controle. Não. E aí eu comecei a ver nesses 24 anos de carreira, assim, gente, é incrível. Da mesma forma que um assassino tem dificuldade de parar de matar, nós temos de parar de comer. De repetir, né? De repetir, a gente tá sempre repetindo. Aí eu comecei a observar, olha, não são os comportamentos mais complexos, são também os comportamentos mais simples. E aí eu comecei a entender que o inconsciente era o caminho da solução, porque a dor estava lá. E muitas pessoas, Márcia, falam sobre o inconsciente, mas a maioria não sabe explicar como ele funciona, não sabe acessar ele na profundidade e o mais importante, não sabe como intervir nele para que a cura aconteça. Feche mesmo, né? Isso. Resolva. As pessoas confundem inconsciente com subconsciente. E as nossas principais dores, elas são inconscientes. Se elas fossem conscientes, elas já teriam sido resolvidas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de crença limitante, nós estamos falando de dor que foi gerada e que teve efeito no subconsciente e não no inconsciente. Até que nessa caminhada, estudando... a ponta do iceberg. Isso mesmo, né? Nessa caminhada, estudando profundamente, me desenvolvendo internamente, né, pela força do inconsciente, então foi que eu percebi que nós repetimos fora da barriga da mãe tudo aquilo que nós vivemos lá dentro. E olha só que lindo, né? Então, o que isso significa? O padrão inconsciente vivido lá dentro é o seu padrão repetitivo aqui fora. Então, aquilo que você tomou consciência naquele dia, e para mim, Márcia, é uma honra pensar que Deus me escolheu para trazer esse conhecimento até aqui. De imaginar o quanto é difícil para nós, psicólogas. Nunca tinha acessado.
Imaginar uma cura coletiva, porque o psicólogo acredita muito na cura individual dentro do consultório. Sim. Uma cura coletiva pela internet. Não. Né? Num Precisa curso. muito manejo. Exato. Mas é possível, né? É possível. É possível você conduzir uma pessoa para começar e aquecer o grupo e trabalhar todo mundo ao mesmo tempo. Nossa. E a gente conseguir chegar naquela informação que você mesmo disse, a pessoa nunca tinha tido na vida. Não. Né? Então, qual que é um dos problemas mais sérios da ciência hoje? Hoje a gente trabalha traumas de infância, né? A gente trabalha crenças limitantes, a gente trabalha mudança de mentalidade, mas a gente não trabalha as memórias inconscientes guardadas no coração. E essas memórias, na maioria das vezes, são memórias de vida intrauterina. E você sabe que eu te falei, até como eu trabalho com William Reich, a psicossomática, ele já foi ele um dos primeiros que incluiu o período da gestação, qual era aquele momento, mas não, você vai além ainda. Sim. Já acessei também hipnose, que também inclui, mas o que você entrega, por isso que são camadas, gente, e tem profundidade, e o quanto a gente precisa estar com pessoas que entende disso, porque igual eu falo, eu que fiz tanta terapia, até aqui eu não tinha acessado, mas Sim. eu não deixei de olhar. Sim. Prepara para esse nível, né? Porque se também você não tem noção, você não vai acessando. Assim, são camadas, né? São camadas, mas assim, eu hoje Só que você pratico um pouco diferente, né? Porque hoje eu formo pessoas. O Instituto Mirella Neri forma pessoas. E na minha formação entra pessoas que nunca estudou psicologia. Não. E elas conseguem fazer uma intervenção nesse nível. Que lindo. A questão não tem a ver só com preparo e desenvolvimento de quem vai receber a técnica. Porque quem está ali para ser ajudado está implorando cura. Não, é muito profundo, é muita dor. Isso. Então é possível, mesmo que ele não tenha tido outras experiências mais profundas, acessar. Precisa estar aberto. Não, isso eu não tenho dúvida. Precisa querer. Sabe o que eu digo? Assim, é muito difícil uma pessoa chegar até você e ela não tá aberta. Sim. Eu cobro antecipado, né? Sim. No nosso processo a gente cobra antecipado, porque esse é o limite para que a pessoa decida se ela vai pular para dentro ou para fora. Então, quando ela paga antecipado e ela vai até você, pode haver resistências, mas são inconscientes. Claro. Porque no nível de consciência a pessoa já se decidiu e ela está buscando. E o que acontece, Márcia, é que como a psicologia e o desenvolvimento humano não tinha essas respostas que hoje a gente está aprendendo sobre elas, tudo a gente falava que era resistência do paciente. E na verdade, não, às vezes é falta de técnica mesmo. Sim. Às vezes é falta de conhecimento. Eu vejo assim, as pessoas usam muito as técnicas, né? Hipnose, PNL, constelação familiar, são todas técnicas de acesso ao inconsciente. Sim. Mas a questão não é só acessar. A gente precisa entender realmente como as pessoas funcionam. E saber o que fazer quando você utilizar a técnica. Para ser cirúrgica, eu falo, Para ser cirúrgica. Para resolver. Exatamente. Né? Mas quando eu falo assim, até para mim, por camadas, que eu falo assim, eu me sinto ter acessado você como um pódio, porque se eu cheguei é porque eu não desisti. Mas, gente, se você pode, eu mesmo que entrego direto ao ponto, se você pode ir direto ao ponto, querida, nasci pra esse tempo. Eu também. Pra quê, né? Não precisa, porque são muitos anos. A minha primeira terapia eu acessei com 17 anos. Eu com 14. Não, gente, tô 43. Se eu já tivesse conhecido Mariela lá, eu seria outra Márcia. Quer dizer, eu seria... Porque, na verdade, eu falo que a nossa essência limpa da dor, né? Do que ficou ali marcado no trauma, né? Márcia, eu fico tão emocionada porque eu também, sempre que eu ajudo uma adolescente, uma criança, eu fico assim, pensando, né? Nossa, gente, se eu tivesse... aliás, é o que eu mais ouço. Recebido essa ajuda lá atrás... Só que hoje eu falo assim, nossa, graças a Deus. Sim.
né? Porque essas pessoas estão tendo essa oportunidade. E hoje, para você ter uma noção, a gente trabalha ajudando os bebês dentro da barriga da mãe. Nossa, é maravilhoso. Eu amo atender, eu falo pais, porque já é prevenção da família, né? Sim, exatamente. Porque se você previne um pai bem tratado ali, o pai e a mãe, já é um bebê de outro jeito. Exatamente. E ainda mais você que vai mais além. E como você pode perceber, o bebê, o óvulo encontrou o espermatozoide, a vida começou. Então, aquele serzinho, ele já está assimilando tudo. Tudo. E o cérebro, ele é formado depois do coração. Depois de mais ou menos 40 dias. Então, o entendimento, ele começa a ser formado depois de 40 dias. Geralmente, nesse período de 40 dias, a mãe nem sabe que o bebê está lá. Aliás, para a medicina não é tratado nem como bebê, né? Não. Então, só que esse bebê, ele está sentindo tudo. Então, os nossos principais traumas, eles acontecem nesses primeiros dias de vida. Porque o bebê está lá e a mãe nem sonha. Imagina quanta coisa essa mulher vive. Quanto desamparo esse bebê também sente, né? Por essa falta de informação. Conexão, né? Não está conectada. E orientando, né? Sim. Orientando. Eu recebo muito mensagem pelo Instagram. Em que momento que eu devo falar isso pro meu filho? Em que momento que eu devo ensinar meu filho sobre dinheiro? Em que momento que eu devo falar sobre sexo? Em que momento... E aí eu falo assim, o momento certo já passou. E na verdade a gente aprende tudo isso dentro da barriga da mãe. Exato, com né? todas as referências da vida que ela tá ali, né? Que ela tá acessando. que ela tá acessando, né? É exatamente. Então, assim, depois a gente pode aprimorar isso, mas o aprendizado inicial, as memórias, o padrão inconsciente de comportamento na relação com o outro começa nessa experiência. Gente, e você sabe que até aqui... e para a grande maioria a vida só existe depois do pós-parto, né? Sim, inclusive a idade a gente conta só depois do pós-parto, né? Mas o período mais determinante, a influência dos seus 70, 90 anos depois é toda da vida intrauterina. Nossa, sabe que quando eu comecei a estudar o William Reich dentro da psicossomática, eu ficava encantada, porque eu falei, gente, olha só, então é importante. Eu já trabalhei em banco de leite, então eu já orientava ali as mamães, mas me encantava mesmo depois que eu entendi a prevenção. Então, se a mulher está amparada ou não, se foi planejada ou não, se ela tem o apoio do pai, do bebê ou não. Tudo isso já era determinante, eu já sabia por um prisma. Então, eu vejo aqui, você vai mais profundo ainda e é maravilhoso, porque realmente daí trata na raizona. E se você for observar, talvez o seu caminho profissional foi exatamente por isso. Não. Hoje... Né? De estudar a vida intrauterina, porque a sua alma já sabia que a cura estava lá. Nossa, né? Deixa eu ouvir no Viva Aliança me confirmou isso. Porque você, pra mim, Mirella, desde o dia que eu te acessei novamente aqui, que foi no Mulheres de Valor, que a gente pôde conversar, né? E eu falei assim, gente, você consegue ser profunda, feminina, poética, porque pra mim isso é poético, concorda? Sim, com certeza. E muitas pessoas veem isso, só podem falar de desenvolvimento pessoal, e daí, gente, vocês podem pensar, Márcia é boba alegre. Mas eu sou apaixonada por encontrar resposta. Quando você, isso é sabe, brilha o olho, o sonho, né? Quando você vê alguém que avançou, que encontrou uma solução, porque isso é uma solução. Eu vejo quantos sonhos não são acessados, inclusive eu deixei de acessar, ou eu me considero atrasada com vários, por coisas que eu não entendi, mas eu honro por não ter desistido de buscar. Então, quando eu falo pra você de camadas, e que pra mim ali foi um pódio que eu acessei, eu honro a Márcia que não desistiu. Porque eu não tive esse acesso antes. E porque realmente não tem, é raro, né? As pessoas, você falou que é uma mais outra que trabalha isso, do jeito que você trabalha. São com poucas essa pessoas informação. no mundo. São pouquíssimas pessoas no mundo. E quanta dor pra ser curada, né, Mirella? Então Márcia, um vislumbre, brilha o olho mesmo, porque só quem sabe a dor e a busca pela solução sabe o quanto isso vale.
É isso mesmo. Se você for parar para pensar, o nosso país é o primeiro no mundo em ansiedade e o quarto em depressão, né? E uma das coisas que para mim é muito certo, a espiritualidade ela é fundamental. Sim. Acreditar em um Deus, né, e buscar a cura divina, né, no meu caso eu sou cristã, né, acredito também em Jesus Cristo, acredito que a cura vem por Ele, acredito que o que Ele fez através da minha vida, né, foi dele, não é um mérito pessoal, é um mérito daquilo que Deus fez através da minha vida em prol de tudo que Jesus fez, né? Mas a gente sabe também, assim, uma das coisas que eu tenho percebido, e é um pouco de ousadia, né, falar disso, mas eu me sinto em casa, né, para falar sobre isso com você e acho necessário a gente falar isso para a audiência, é que muitas pessoas buscam Deus, muitas pessoas buscam seguir o caminho de Jesus, mas elas entendem a palavra, mas elas não conseguem sentir a palavra. E quando elas não sentem a palavra, elas têm o discurso, elas têm um esforço na prática, mas quando elas menos percebem, elas estão traindo as pessoas que elas mais amam, né? Quando eu falo traindo, não é traindo só a traição de casal, né? Eu falo assim, de várias formas. Quer uma traição maior à sua família do que você se abandonar? Quer uma traição maior à sua família do que você entrar num movimento de desistência da vida e não conseguir sair dele? Né? Isso é tudo muito sério, né? Sem consciência. Então eu vejo assim, ó, eu não tenho dúvida, né, que a gente tem que curar. Assim, uma coisa que eu quero te dizer, assim, que eu acho que a gente precisa começar a discutir isso com profundidade. Todo mundo fala corpo, alma e espírito. Só que as pessoas querem tratar corpo separado de alma, separado de espírito. E é tudo junto. Né? Então, assim, quando você está com o seu organismo, o trauma está no corpo. Quando o seu corpo está traumatizado por experiências muito arcaicas, muito antigas, ele está anestesiado na dor. Sendo assim, é muito difícil que você sinta aquilo que vem da sua experiência espiritual. Então, muitas pessoas vivem a espiritualidade de maneira superficial por causa dos traumas do corpo. E o que aconteceu com a ciência nos últimos anos? Ela culpou os pais. Então, quando a gente culpa os nossos pais, né, quando a gente tenta achar na história da infância o trauma e responsabilizar pelos os adultos que estavam ali por isso, o que acontece com a gente? A gente desonra os nossos pais. A gente fere um mandamento que veio, o primeiro mandamento seguido de promessa: honrar pai e mãe para que seus dias sejam acrescentados. Dias acrescentados é qualidade de vida, é qualidade de relacionamento. Compreende? Então, quando a ciência vem procurando trauma de infância e apontando para os pais como responsáveis, a ciência, sem perceber, de forma inconsciente, favorece para que a gente desonre. E também não se responsabilize, né? Eu digo assim, não cuide, né? Porque muitas pessoas transferem, já que não é minha culpa, é o que eu vejo. Eu falo assim, eu trabalho isso dessa forma: fatos que você viveu, ponto. Agora, o que você faz com eles? Exatamente, é isso mesmo. Então, não é colocar na conta de ninguém, né? Quem tá comigo sabe. Eu falo assim, não é, tá, o que aquele pai e aquela mãe entregaram? Tá, vamos ver. Então, é fato. Assim que você viu, você recebeu, ponto. E agora? Mesmo. É isso mesmo, é perguntar para a pessoa assim, quantos anos você tinha naquela época? E quantos anos você tem hoje? Porque você tá reclamando da mesma coisa. Né? Tipo, culpa do meu pai e da minha mãe. Eu fiquei numa raiva e numa ira há muitos anos, Mirella. Eu também. Assim, eu vivi isso. Sim. Não tem sem jeito. Entendimento. Sim. Depois que eu fui buscando e amadurecendo, porque, na verdade, eu recebia tanta coisa que eu falei, gente, eu falo que quando eu perdi minha mãe, eu tinha 7 anos. Eu falei até isso ontem. Eu vivi situações que eu já olhava e eu não sabia dizer o que era verdade, o que era inconsciente, o que era consciente. Mas eu olhava se isso aqui tá esquisito. Então eu já via que tinha distorção, um bloqueio, uma dor. Que eu tava recebendo algo que não era... Eu não sabia dar esse nome. Isso aqui não é coerente. Sim. Mas eu já sentia. Sim. Só que daí... O que a gente faz depois de adulto com isso que nos aconteceu? Porque senão você coloca...
Então, recebemos muitas coisas distorcidas, incoerentes, mas daí cabe a nós como adulta, né? Sim, cuidar, resolver, né? Senão fica numa reprodução. Igual, por exemplo, às vezes eu recebo alguns clientes que falam pra mim, mas minha mãe tentou me abortar. E eu falo assim, abortou? Não, né? Aí a pessoa fica assim, mas te abortou? A pessoa fica. Parece que É tão cai, abre, né? incrível que a pessoa não tá enxergando, não aconteceu. Então, a gente não pode olhar para a hipótese, né? Toda mãe tem o direito de ter as suas confusões, né? Porque é da história dela, né? É a humanidade de cada um, né? Mas essa coisa das pessoas não conseguirem isso que você falou muito bem, se responsabilizar pela própria mudança, é muito sério. É o que coloca o nosso país nessa posição que ele está hoje, né? De índice altíssimos de separação, de crianças. Olha, outro dia eu estava vendo um estudo que as nossas crianças, elas estão nascendo míopes. 2 anos de idade, as crianças já estão míopes. E que tem... Isso significa o quê? As crianças vão ter dificuldade de enxergar. Quem entende corpo, alma e espírito junto não é por acaso. Não é. Né? É função dessa cegueira coletiva mesmo que nós estamos vivendo. E o míope, ele olha de perto e ele tem dificuldade de olhar mais além. A psicossomática a gente trabalha isso. É isso mesmo, ele olha aqui, mas não consegue olhar muito lá. umbigo, né? Daí, Exatamente, muito nele. Que tá próximo dele, né? Isso é muito triste. É muito triste, né? E aí é em função disso, de explicações rasas. Né? Eu falo que nós estamos vivendo, Márcia, uma das épocas mais perigosas. Porque antigamente a gente tinha guerra e a guerra era fora, né? Hoje nós vivemos uma guerra interna muito grande, né? E muitas vezes não revelada. E de forma coletiva, né? E de forma coletiva, né? Então, assim, todo mundo sofrendo muito, uma dor intensa, geral, e todo mundo se anestesiando. Se anestesiando com a internet, se anestesiando com a comida, com a atividade física, com a compulsão pela beleza, né? E aí, vivendo o corpo de uma forma distorcida, né? Se vendo e vivendo, né? É, totalmente distorcida. E se a gente for parar para pensar, é uma época de muita informação. Né? Nós estamos na era da informação. Nunca se teve tanta informação na vida. E se não faz uma peneira... Só que a questão é que essas informações, elas são distorcidas. E aí as pessoas escolhem várias pessoas para serem referência e elas vão ficando cada vez mais confusas, cada vez mais perdidas, cada vez mais sozinhas e acreditando que a solidão é o caminho. Eu não preciso de mais ninguém, né? E eu consigo me suportar. Eu consigo, né? Eu dou conta. Eu dou conta de mim. Eu comigo mesma, né? Então, é uma fase desafiante. Eu falo que o conflito agora, ele tá mais difícil de vencer. Porque quando ele é externo e ele é visível... Ele tá denunciado, né? Ele tá denunciado, isso mesmo. Agora, quando ele é interno e ele ainda é negado pela força do inconsciente... Né, os filhos pagam preço. Nossas crianças pagam preço. As famílias, né? As famílias. Porque você vê, a família é a base. E por isso que eu acho que foi no bastidor que eu tava falando pra você que eu amo atender os pais, porque eles, quando você cuida do pai, dá um pouco mais de acesso a esses pais, pais eu trago aqui, gente, como adultos, que às vezes não engravidaram ainda, ou que já estão com os filhos, mas eles se olham. Ali, rotas são recalculadas, porque eles têm mais acesso, mais informação de coisas que só tava reagindo. Sim. Porque se a gente não conhece, a gente reage. Sim. Só reage. E Mirella, eu tava pensando, outro dia eu conversei que também, eu falo que, olha, essa geração desses filhos de agora, os filhos desses filhos, eu fico pensando, você já pensou? Com certeza, né? Sim, você com certeza. Qual vai ser a geração dos filhos desses filhos? Sim. Porque eu falo que é uma sexualidade distorcida, muito aberta, um campo... falta de apropriação ou uma apropriação rasa deles mesmos. Antes eu falo que a geração anterior foi forjada muito na dor, muita força. Agora eu falo que é muito mamadeira mesmo, né? Eu uso essas expressões. Sim. Que é excelente e fácil, e não é contra aqui, gente, fácil ou difícil, tá? É só um jeito de contextualizar. Eu acho que as coisas podem, se elas fluem e estão saudáveis, que maravilha, gente, que não quer que elas
precisa ficar pesada mesmo, Sim. né? Mas com que estrutura emocional? Eu falo muito no consultório assim, ó, Márcia, ó, o leite secou. É. Eu falo muito pros adultos, para de querer mamar na sua mãe. Não, eu E aí falo. é um choque. Eu também falo. Para, o leite secou, acabou, secou. Tá murcho o peito. Né? Eu também falo. Aí a pessoa acorda, mas Tipo assim, gente, né? não tem mais mamadeira. E aí as pessoas vão pro trabalho e elas querem mamar. Elas entram no relacionamento, elas querem mamar. Eu explico muito assim, ó, Márcia, eu falei um pouco disso lá no Nova Aliança, né? Mas me veio de te falar isso agora. São 2 fases na vida. A fase do eu, que você recebe, e a fase do nós, que você devolve. Nossa, foi tão forte. Né? As pessoas na fase do nós, elas estão querendo viver o eu. Fala um pouquinho sobre isso, Mariela, porque eu também nunca tinha escutado desse jeito que você colocou lá. Na verdade, essa é uma percepção minha, Você né? é pioneira, assim, eu adoro. Singularidade, gente, é isso. Eu treino muito, Márcia, para ser didática. Sim. Eu treino muito para ter uma comunicação, assim, fácil e para ser assimilada rápido. Você realmente traz isso. Né? Porque eu penso assim, ninguém merece sofrer do tanto que a gente sofre. Já né? Passamos nessa Né? fase. Eu falo assim, haverá sinais, gente, observe. Inclusive sinais, daqui a pouco. Daqui a pouco. Isso mesmo. Fala isso, inclusive eu falo que ter ido para Taubaté, que eu comentei com você, embaixador, tem a ver com isso. Porque isso, como você falou, da fase do servir e depois da fase do entregar, com o seu tom. Conta pro pessoal, porque acho que muita gente não vê com essa lente. Tá. Na verdade, essa foi uma tradução que eu dei para tudo que eu estudei. Não, e para é tentar maravilhoso. explicar para as pessoas como é que a vida funciona de maneira prática. É muito start de consciência para que as pessoas mudem o olhar e o movimento de vida, né? Sim, é isso mesmo. Como que é isso? Então, vamos lá. É o seguinte. A vida é assim, ó. No primeiro momento, você é servido. Você chega na vida sendo servido. Então, vamos fazer uma hipótese aqui, né? Quando eu nasci, que estava lá na casa dos meus pais, eles faziam tudo para mim. Meus pais, meus avós, meus bisavós, todos eles estavam a serviço da minha vida. Se nessa fase eu estou recebendo, eu recebo, me alegro, eu fico cheia, né? Eu tô cheia. Quando eu entro na fase do nós, que é um momento de ruptura em só ser servida, agora eu vou servir, eu estou preenchida. Então a minha tarefa é só transbordar na vida. Na fase do nós, eu não me ocupo em receber, eu me ocupo em entregar. E quanto mais eu entrego, mais eu me encho novamente, tenho mais para entregar e mais para entregar. Então, quem se alegrou com o que recebeu e foi grato, quando se vira, tem muito para transbordar. É natural. Ele não precisa planejar. Ele não precisa calcular, contratar vários mentores para ensinar o transbordo. É claro que é bom, né? Inclusive, eu sou mentora, você é, né? É necessário a direção. Mas é muito mais fácil você ajudar genuíno, quem né? já está transbordando a só continuar fazendo isso e escalar do que alguém que não conseguiu ainda transbordar nada porque entrou na fase do nós numa postura inadequada. Então, nós temos aquelas pessoas que na fase do nós, quando estava recebendo, começou, não, igual a minha mãe, eu não quero ser. Passiva, igual minha mãe. Ou agressiva, igual a minha mãe, né? Não quero ser. Falar demais, igual minha mãe falava. Não, isso eu não vou ser. Não, ser ausente, igual meu pai era, só pensar em dinheiro, querer trabalhar, eu não vou ser. Se nessa fase, ao invés de eu receber tudo e me alegrar para seguir, eu começar a tirar, quando eu me viro para o nós, quando eu vou servir o outro, então me falta, porque eu tô vazia. Nossa, foi muito forte essa fala. E você deu o exemplo da cesta, né? Isso. De debitar da cesta. Exatamente. Aí, se eu comecei lá, quando eu tava recebendo, não, isso eu não quero, aquilo eu não quero, eu viro com a cesta vazia. E aí eu vou encontrar um parceiro que tá lá com a cesta cheia. Quando ele olhar pra minha cesta vazia, ele vai querer seguir comigo? Não vai.
Ele vai falar, não, essa eu não quero. O único parceiro que vai suportar para seguir comigo é um parceiro com a cesta vazia. Então, o que acontece? 2 pessoas que criticaram os seus pais, que não tomaram posse de tudo que receberam, porque achou que era pouco, achou que era errado, achou que não deveria ser daquele jeito, elas acabam se encontrando. Ó o BO, gente. Você foi psicóloga jurídica, eu uso muito essa expressão. Isso ó mesmo, o BO. É aí que surge o BO, né? Minha filha. Aí essa mulher quer que esse homem... Aí ela encontrou uma aqui. Seja cesta maravilhoso. vazia. Ela cesta vazia, porque criticou muito. Ele cesta vazio, porque criticou demais. Aí ela vazia, ela quer que ele encha a cesta dela. Entendeu? Vocês estão entendendo, né, gente? É isso mesmo. Quem né? pegou o código? Ele, de cesto vazio, vai querer que ela encha o cesto dele. E aí, ao invés dos 2 transbordarem adiante, passar a vida adiante, eles começam a cobrar um do outro. Ela acha que todos os problemas na vida dela estão dando errado por culpa dele. E ele acha que todos os problemas da vida dele estão dando errado por culpa dela. Ao invés deles olharem para frente e adiante, eles ficam aqui, ó, brigando entre si, colocando energia na relação de casal. Mirela, a maioria das pessoas vivem assim na vida. Exato. Mirela. E aí, qual é o preço disso? É caro demais. Um casal vazio, o que eles têm para entregar para esses filhos? Então, as crianças vão receber menos ainda. Menos, porque daí eles já ficam mais insatisfeitos e mais reclamões. Por isso que as crianças estão agitadas, agressivas, irritadas, desconcentradas, perdidas. Né? E aí, o que acontece? Como é que a gente serve a vida, gente? De 2 maneiras. Por meio dos filhos e por meio da sua profissão. Um casal que entra nesse movimento, ele não consegue gerar vida. Ele vai viver a limitação de estar um concentrado no outro. E gastando energia. Sim. Vivendo e o sofrimento. que é energia? Vamos explicar o que é energia. Explicar aí, maravilhosa. É tempo de vida. É tempo de vida. Quando a gente fala energia, a gente está falando da força da vida, é o elan vital. E eu falo que a gente até viu com outro olhar aqui, que eu também falo sobre tesão. Aliás, esse assunto vamos falar sobre gozar a vida. Isso. Mexer a pelvis. Isso de várias formas, né? Sim. A alegria, né? O que a gente tá tendo aqui, uma alegria. Isso. Então daí você deixa de ter essa energia da alegria da vida, que não é só na sexualidade ou no casal. E daí vai a energia pro ralo, né? Que não é depositada em projetos certos, ou, mais do que certo aqui, do saudável, né? Vamos dizer assim, bem aproveitada. Sim. Desperdiça. Exatamente. E se a gente for observar e pensar em energia em tempo de vida, porque você falou vai pro ralo, é a vida indo pro ralo. É a vida indo pro ralo. Gente, vocês estão vendo? Vocês precisam de uma terapia profunda. Breve, profunda. Pode ser online. Pode ser em grupo. Pode ser direto ao ponto. Pode ser direto ao ponto. E profunda. Sem mimimi. E pode voltar a sonhar. Olha aqui. Porque não é maravilhoso isso, Mirela? Só a gente sabe o quanto que a gente deu voltas, né? Só. A maioria das pessoas que eu conheço e que passaram por esse método e já fizeram isso há algum tempo, elas me falam assim, ó, Mirela, eu nem sei se eu estaria aqui hoje. Quanto tempo eu conseguiria levar a vida do jeito que eu estava levando? Eu sou uma delas, sabe, Márcia? Não, eu também me incluo. Eu sou uma delas, sabe? Assim, eu acho que se eu não tivesse acessado a minha história de vida intrauterina para mudar o meu padrão inconsciente, possivelmente eu já tinha partido, né? E, aliás, tive alguns episódios na vida, né, em relação a isso. Um deles foi aos 9 meses de idade, né? Eu tive meningite e a minha vida é considerada um milagre, né? E o meu desejo de partir aos 9 meses de idade foi pelo que eu vivi dentro do útero. Dentro do útero. Não, pra mim fica muito óbvio, depois de tudo que eu vi com você. Sim. E, gente, vocês que estão vendo esse suspense no ar, tem. Então vai lá falar com a Mirela.
Já tô esperando, Ou vem aqui falar comigo, né? Porque vocês precisam entender que tem coisa muito além. E que não dá pra gente colocar assim na rede. Não dá, gente, porque a gente realmente respeita, né, Mirella? Respeita, porque, assim, tem que explicar muita coisa. Sabe vezes... o que me vem, assim? Não dá para tratar de forma barata aquilo que é caro. Isso, e profundo. Quem chega na rede, e quem chega, às vezes, num vídeo, ele, às vezes, está ali por uma distração. E não vai entender. Ele não foi ali... numa perspectiva de decisão. Ele não decidiu pela cura. Eu estou aqui para ser curado. Então, dependendo do que você ensina, pode ser uma dose alta, e aí vem a má interpretação, né? Vem as confusões, as distorções, né? Aliás, é uma coisa que a gente vê muito aqui, né? Quem está exposto aqui são as distorções, né? E aí, não dá. Às vezes a gente vai fazer com que a pessoa... ela acaba perdendo uma oportunidade boa, né? Se a hora que ela decidir ela for. Se ela pega a informação de maneira rasa. Isso, você vê, até a gente que está acostumado a trabalhar com isso, eu vejo você muito além, uma responsabilidade com a entrega. Muito grande. Ter esse comportamento não é joguinho, é uma responsabilidade. Muito grande. Não é? Muito. Porque é isso, gente, vocês estão vendo que é muito além. E daí a gente vai ver que todo sintoma psicossomático, a gente já tem essa leitura que é intrauterino. Sim. Dependendo... Só que você vai... E daí é onde eu me apaixono, né, gente? Por isso que eu valorizo a alta patente. Que quando você acessa alguém que acessou mais, você fala, gente, é isso mesmo. Então, quando você fala da meningite aos 9 e outras coisas, tudo pós, ele tem uma história intra. Sim. E só que a maioria não entrega isso. No corpo, na alma e no espírito. O espírito está pronto, né? Mas é no corpo, na alma e no espírito. E quando a gente entende que o espírito está pronto, olha que lindo, olha o tanto que Deus é perfeito. Se é no corpo, na alma e no espírito, e o espírito está pronto, ele está pronto para quê? Para curar o seu corpo e a sua alma. Que ele é autopatente, né? Mas você precisa elevar o espírito. E para mim, é isso, Márcia, para mim não tem elevação maior ao espírito do que o poder da comunhão. Uma pessoa com o coração voltado para Deus encontra uma outra pessoa que também confia na força que conduz a vida, disposta a encontrar um caminho de cura. Os milagres, eles acontecem aí. Eu falo que eu vivo milagre. Tem gente que passa na vida e vê 2, 3 milagres, né? Eu vejo milagres todos os dias. 1, 2, 3, né? Depende da quantidade de atendimentos acontecendo. É magnífico. É magnífico. E Deus falou isso está na palavra. Que nós faríamos coisas iguais ou maiores que Jesus. Nossa, então, assim, na minha visão, se ele realizava cura pelo poder da comunhão, bastava a pessoa pedir, né? Nossa. Ele sempre perguntava, o que queres que eu te faça? Sim. O que eu aprendi com essa fala de Jesus? Se responsabiliza pelo que você quer, que eu vou te entregar. E eu creio nisso. Eu creio fortemente nisso. Eu creio que a cura, ela vem pelo poder da comunhão, porque ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como ele nos amou, nos curando. Ele nos amou dedicando, né, a vida dele sem julgamento, sem crítica, sem exclusão. Jesus não excluía ninguém. Ele se posicionava, né? Ele se posicionava. Ele se posicionava. Ele não invadia a vida de ninguém oferecendo cura. Não. Ele não entregava a cura de forma barata. Ele perguntava... Ele dava pérola para porco. É, isso mesmo. Ele esperava a pessoa se responsabilizar e pedir. E quando a pessoa pedia, ele realizava. Nossa. Né? Então, se nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, nós confiamos nele, nós estamos a serviço dele. Não tem como não acontecer a cura. Para mim é impossível não acontecer a cura se o seu coração realmente ele se curva. Se ele se curva, entendeu? E se você entra ali na certeza de que não é você que vai fazer. Não, no ego, né? Como que é isso, Mirella? Na verdade, tanta pergunta. Antes de responder isso, como, na verdade, que acho que pode ser pergunta de muitas e não é todo mundo que entrega isso,
aproveitando aqui sua expertise, como nutrir essa comunhão? Porque você é essa pessoa, eu senti isso desde o primeiro momento que eu conectei com você. Que dica que você daria para a pessoa ela alimentar essa parte? Porque você trouxe no começo do sentir, né? Sim. Muitas pessoas vivem muito dogmas. Isso. E daí eu também trabalho isso, que eu também vivi muita religiosidade, isso por muito tempo. E tudo faz parte da nossa formação, né? Mas hoje o que eu me encanta é trazer a consciência da religiosidade para que as pessoas Sim. vivam experiências, né? Uhum. E cada um vai viver a sua. Como você... que caminho você daria? Ou como que dicas ou abertura, né? Podemos chamar de várias formas. Você daria para a pessoa que quer aprofundar nesse pilar da comunhão, da conexão espiritual? Bom, no meu ver é assim, ó. Quando a gente olha para Adão e Eva, né, e a gente olha o pecado que aconteceu ali, né? Qual foi o principal pecado? Deus estava disposto a falar com Adão todos os dias para dar direção para ele. E era a única coisa que Deus pediu. Ele entregou tudo. Diz para Adão: eu venho para falar com você diariamente no pôr do sol, né? A única coisa é não toca na árvore do bem e mal, do conhecimento do bem e do mal. E muitas vezes a gente peca por isso, porque a gente acha que o conhecimento ele tem mais valor do que a relação. Né? A gente valoriza quem tem mais conhecimento, a gente paga uma fortuna por conhecimento, né? E muitas vezes a gente despreza a relação no dia a dia, e a relação é o que cura. E do mesmo jeito que Deus queria falar com Adão e Eva diariamente para dar a direção, Ele também quer falar com a gente, Ele também nos espera para essa comunhão, Ele também quer essa direção. E eu vejo muito assim, ó, Márcia, para mim o outro é sempre muito uma presença divina. Mesmo quando essa pessoa presta um desserviço na vida da gente. Todas as pessoas que prestam desserviço na vida da gente também está nos ensinando. Com certeza. Né? Também é um caminho de cura. Mas o que eu vejo é assim, muitas vezes as pessoas não conseguem receber do outro. Elas encontram o outro e elas querem entregar. E por que razão que a gente faz isso? Porque a gente está vazio. E a gente quer tampar o vazio. A gente não quer que o outro enxergue o nosso vazio. Então a gente fica... Disfarça, né? Né? Tá? Mas eu acho que a comunhão, ela existe quando você está disposto a receber. A receber o silêncio, a receber o que o outro tem para te entregar. Né? Então, assim, infelizmente, em função do nosso vazio interior, que tem a ver, em primeira instância, com a falta de um Deus sentido, né? E vivido internamente, não na teoria da mente, mas vivido internamente. E junto com os traumas e bloqueios de vida intrauterina não superados, tá? Com tudo isso, a gente não enxerga o outro. Então, com tudo isso, a gente não quer trocar com o outro. Porque a gente tem tanto medo da rejeição, a gente tem tanto medo da exclusão, que a gente cria uma máscara para essa relação. Então, hoje as pessoas são pessoas cegas. Ninguém vê o outro. Entendeu? Às vezes você fala para uma pessoa A de uma maneira super clara e ela está entendendo B. É isso mesmo. Né? Ela está entendendo B. Eu tenho entregue muito... eu trabalho sobre ajuste, até trabalho esse termo, ajuste suas lentes, porque é tipo assim... Sim, faz sentido. Para trabalhar as distorções, que tem muita coisa que não está aí. E sobre a comunicação. Sim. Até teve outro dia que eu dei um tema, eu falei assim, você anda falando muita coisa e comunicando quase nada. Adorei. É bem isso, né? É isso mesmo. Porque a pessoa fala, mas ela mal escuta, ela nem sabe que ela... Porque ela só tá ali, às vezes, muitas vezes, despejando, sem muita consciência e não comunica, porque ela não sabe nem como o outro ficou com aquilo. Sim. Ela mal tem consciência do que ela tá falando. Isso é mais comum. Sim. E porque eu passei por uma situação específica com comunicação, daí eu falei assim, eu vou precisar começar a olhar para isso bem grande. E comecei a ver e comecei a entregar. Sim. E
ampliou a minha lente. Então, o que você tá falando é muito sério. E, Mirella, já acabou nosso... Tá acabou nosso... Já? Pra mim vai começando. E agora? E agora que vai ter que repetir. Então vamos, segunda parte daqui a pouco. Que isso, mas não é? Você não ficou com essa sensação que a gente acabou de se aquecer? Ah, certeza. Vocês dos bastidores não estão com essa sensação? Ô, produção, vamos fazer 1h30? Não tem como não? Lucas. A cara dele. Mas olha, gente, olha só que você acabou de fazer. Já vou pegar pra gente trazer pra síntese. É exatamente sobre isso. Então, você falou sobre se olhar, comunicação. Sim. E eu acho que isso aqui é muito profundo mesmo. É Sim. pra gente mostrar pras pessoas que é muita coisa que é muito além. E, gente, tem como você resolver isso sem dar voltas. E aqui eu quero, lógico, abrir todo esse know-how para você trazer a sua comunicação, Mirella, do teu trabalho. Eu sei que você forma terapeutas, Sim. Você trabalha individual. Eu acessei, como eu trouxe aqui para vocês, né? Primeira experiência que também a gente estava no ecossistema, eu nunca deixei de te acompanhar. Sim. É que eu também vivi disso, de às vezes você vai para um lugar, acessa tanta coisa, eu também passei por essa experiência. Sim. Então, quando a gente fala que a gente entrega, e a importância da peneira, e tudo faz parte, porque nos forja, nos lapida, mas com quem a gente sabe que tem manejo, e eu falo da alta patente, realmente a importância de estar com profissionais que têm esse compromisso, que sabem de profundidade, porque ter mentores é sobre não ter atalhos, é sobre ganhar velocidade. Sim, com certeza. Porque eu falo que não é atalho. Mas o que você ia padecer ali muito tempo pelos seus traumas que você nem sabe, você já cura o trauma e já se alinha. Já acelera. Então, como que a pessoa pode fazer para acessar toda essa profundidade com você? Obrigada. Porque são várias formas, conta aí. Bom, eu tô nas redes sociais, em todas elas, Mirella Neri Psi, né? E entregando conteúdo e orientação gratuita todos os dias, com bastante cuidado, com muito amor, com muito discernimento em Deus e no estudo da psicologia, né? Então esse é o primeiro passo. Eu também tenho uma clínica terapêutica, nós temos uma equipe que atende, são atendimentos online, atendimentos individuais. Hoje eu também atendo, mas hoje já é desafiante um pouco a questão da agenda, né? Mas estou à disposição, se eu não puder atender, a equipe atende, eu supervisiono todas elas semanalmente. E também tem a formação, onde eu explico sobre essas técnicas para acessar o inconsciente e desenvolvê-lo. Né? E todas essas informações estão disponíveis todos os dias nas nossas redes sociais, inclusive com o WhatsApp lá da equipe, que vai dar mais detalhes. E vai ser uma alegria ter vocês acompanhando diariamente, trazendo perguntas e necessidades, né, Márcia? Pra vida, né? Pra vida, porque eu tô aqui para servir vocês com muita alegria. E muito obrigada, querida. Muito obrigada. Essa pessoa, gente, é assim, é de verdade, é nesse tom. Amém. E, ó, você pode sonhar, ó. Muito! E pode viver com alegria, Isso. curando seus traumas. Vamos viver de sonho? Vamos parar de viver de dor? Então, vem com a Mirella, eu também tô aqui. Isso aqui é para ver que é possível. Eu acessei e não vou deixar de acessar, né, essas curas, tudo, por isso que eu falo, haverá sinais. Já tá tendo. Olhem, porque é tão bom quando a gente pode ser resultado, fruto para inspirar, e porque sonhos inspira a vida, né? E eu quero te agradecer muito, Márcia, assim, pela oportunidade, né, de estar falando com a sua audiência, mas principalmente por esse testemunho tão maravilhoso, vivo, olhar para você, assim, a transformação, ela é física, ela é muito clara, e isso, assim,
traz no meu coração a certeza absoluta daquilo que Deus está fazendo através da minha vida e de que nós vamos fazer ainda muito mais juntas. Porque para mim, assim, é uma alegria perceber que alguém pode ser curado através do que eu entrego, né? Mas uma alegria maior ainda quando essa pessoa serve e ajuda as pessoas na sua própria dor. Então, eu quero te agradecer pela confiança e pela disposição de ter aceitado no seu coração o meu amor, né? Que foi aí que nós chegamos lá. Como negar? Quero receber. Aprenda a receber, viu, gente? O melhor dessa vida é receber, né? Eu te agradeço e te honro demais, Mirella. Obrigada. Deus te abençoe. Que você Amém. continue sendo instrumento para milhares de vidas. Amém. E eu vou ser fruto disso. Amém. E com certeza vou te honrando, entregando isso para mais pessoas. Vai multiplicar. Vou. Milhões e milhões. Milhões e milhões. E ó, não podia deixar de, com o mimo aqui da nossa que parceira. coisa linda. Olha aqui, frutos. Gente, que delícia. Com a nossa Jaque, essa rosa mimosa que ela capta a essência quando eu falei de coisa você. linda, que esse mimo de feminino. Super me representa. E de que seu jardim realmente desabroche, que você sirva vidas nessa delicadeza que você é. Amém, obrigada. E que o jardim, né, isso, né, gente, florido. E quando a gente tá na vida, tem jardim florido, né? É, isso mesmo, muito florido. Então, agradeço. Obrigada. E, gente, vocês viram, né, que emoção? Vai rolar muito mais de bastidor aqui. Então, ó, um beijo, até o próximo episódio. E vocês podem sonhar. Não deixem de sonhar. Muito bom.